Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui no nosso canal do YouTube. E daremos prosseguimento hoje ao estudo das cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje a nossa quarta igreja dentro desse estudo será a igreja em Tiatira, né? Então nós vamos continuar essa meditação na certeza de que o Espírito Santo de Deus está trazendo a direção aos nossos corações, está trazendo a palavra que sustenta, a palavra de fé, a palavra que nos leva a prosseguir no caminho, tá certo, meus irmãos? Antes de mais nada, quero convidá-los nesse momento a orar. Vamos juntos entrar na presença de Deus. É bem da verdade que nós andamos na presença de Deus, né? Mas a oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nós falamos com Deus Pai, em nome de Jesus, e temos a intercessão do Espírito Santo que clama a nosso favor. Irmãos, então vamos clamar, vamos orar nesse tempo sombrio, nesse tempo de tantas lutas. Vamos pedir ao Pai, vamos pedir a Deus agora que nos conceda a Tua misericórdia, a Tua luz e o Teu fortalecimento. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que tudo aquilo que concordássemos na terra acerca de alguma coisa seria concordado no céu também. E a Tua palavra também nos afirma que aquilo que nós discordássemos, desligássemos na terra, também no céu seria desligado. Pai, e a Tua palavra também nos impele, nos motiva a orar, a clamar, a bater a porta, Senhor. Como aquela parábola da viúva importuna, Senhor, do juiz iníquo, Pai, daquela mulher que clamou por justiça, e a Tua palavra nos diz que houve resposta, sim, meu Pai. Então, em concordância, agora nós te pedimos que o Senhor venha entrar em providência em nossas vidas. Ó Senhor, derrama o Teu fortalecimento, a Tua paz, as Tuas virtudes, o Teu amor. Livra-nos de todos os nossos temores, Senhor. Nesse tempo de distanciamento social, de isolamento, Pai, de pandemia, que o Senhor possa trazer o conforto aos nossos corações. Repreenda todo o mal, Senhor. Lança por terra, meu Pai, em nome de Jesus, todos os planejamentos, Senhor, todos os projetos, todos os planos de Satanás contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Não prosperem, mas que haja vitória, que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder. Já aproveitamos para orar também pelos enfermos, por aqueles, Senhor, que se encontram hospitalizados, Senhor, pelos profissionais de saúde frente a essa pandemia, por essa nação, Senhor, pelas autoridades constituídas. E te pedimos que o Senhor venha revelar a Tua glória, Pai. Te pedimos de todo o coração e tudo te entregamos, e todos os que creem e concordam digam amém e graças a Deus. Amém. Deus seja louvado, queridos irmãos. Então, essa é a nossa fé e a certeza de que o Senhor Deus nos ouve, tá bom? Então pega a espada, pega a tua Bíblia e vamos então dar prosseguimento no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 18, onde vamos estar aqui estudando a igreja de Tiatira, uma igreja bem interessante também, com bastante características ali que o Senhor faz como elogio, mas com uma advertência também bem severa, né? Então vamos tomar agora o conhecimento dessa leitura. Diz assim no verso 18: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os de Tiatira, os demais de Tiatira,
Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, aqui o Senhor começa essa carta à igreja em Tiatira, se identificando a igreja como uma autoridade. E veja que é bem curioso que uma forma semelhante pela qual o Senhor se revela à igreja em Tiatira, ele também se revela a João no início da revelação do Apocalipse. Aqui no verso 12 do capítulo 1 de Apocalipse, é possível a gente ver exatamente isso, que diz assim, João dizendo, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Está vendo? Então, aqui o Senhor começa a se revelar a Tiatira exatamente como aquele que tem autoridade, né? Como o Senhor Todo-Poderoso. Então, uma característica bem importante que o Senhor inicia se identificando essa igreja em Tiatira, porque, curiosamente, meus irmãos, é uma igreja que ela é elogiada por muitas qualidades, né? A gente vai ler aqui basicamente 6 qualidades pelas quais o Senhor identifica, pelas quais o anjo do Senhor identifica essa igreja em Tiatira. Mas ela vai ter também uma revelação bem surpreendente, que até o momento as igrejas ainda não haviam sido censuradas quanto a isso, que é exatamente a figura demoníaca da profetisa, né, da falsa profetisa Jezabel. Então aqui a gente vai ver uma figura emblemática. Vamos ler um pouquinho rapidamente sobre Jezabel. Inclusive Jezabel já foi tema de estudo, né, no altar de nossa igreja. É bem importante conhecer a artimanha, o que simboliza, né, o que tipifica Jezabel nos tempos de hoje, né, a grande prostituta. O Apocalipse mais para frente vai falar novamente sobre essa figura. Mas a início vamos então, aqui meus irmãos, discorrer sobre o que o Senhor diz à igreja de Tiatira em relação às suas qualidades. A primeira delas, conheço as tuas obras. Então, veja que as nossas obras não estão ocultas diante dos olhos do Senhor. O Senhor, ele, assim como o agricultor, assim como aquele que cuida, né, dos frutos, ele busca na árvore o fruto, e a Bíblia fala sobre isso, né? A gente lê no Evangelho de João exatamente isso, que nós somos como que árvores plantadas pelo Senhor, e o Senhor procura os frutos em nossas vidas. Então aqui o Senhor está dizendo que conhece as obras dessa igreja. Então veja que Tiatira não era uma igreja passiva, pelo contrário, ela tinha obras, o que nos leva a crer que não estava num estágio de acomodação espiritual. Então veja que Tiatira era uma igreja atuante, então uma igreja que tinha obras. Nos tempos de hoje, meus irmãos, mais do que nunca, não digo só por conta da pandemia, mas nos tempos de hoje como um todo, o Senhor tem buscado pessoas ativas na sua obra, né? A gente sabe que a correria desse tempo em que a gente vive, veja que a gente muitas das vezes não consegue conciliar o tempo, e o tempo tem passado muito rapidamente. Veja, hoje, quando estamos aqui estudando essa igreja, já é dia 31 de março, meus irmãos. Amanhã já é dia 1º já. Amanhã já começa praticamente aí o segundo, praticamente não, amanhã já começa o segundo trimestre do ano.
em pensar que estávamos aí há pouco, né? Não digo nem comemorando, porque num tempo tão atípico, né? O próprio Réveillon, enfim, as festas têm sido bem limitadas por conta do distanciamento. Mas veja que é preciso, meus irmãos, ter obras diante do Senhor. A gente não pode correr somente com aquilo que é de nosso interesse. Veja que eu costumo dizer que às vezes a gente dedica muito tempo para si próprio, mas a gente esquece que a obra de Deus também, ela não é responsabilidade só do ministro, só do pastor, só do presbítero. Todos nós somos pessoas que devem realizar a obra de Deus. Seja onde for, meus irmãos, a obra de Deus não significa dizer que eu tenho que ter um título, não. Realizar as obras de Deus é manifestar o caráter de Deus. É você levar a esperança do Evangelho de Cristo. Então veja que Tiatira, aqui o Senhor diz que é uma igreja que as obras dela eram conhecidas, eram obras conhecidas, e o Senhor não faz crítica em relação a essas obras. Um outro ponto que o Senhor também diz: conheço o teu amor. Então Deus aqui está revelando através do seu anjo as obras e o amor da igreja em Tiatira. Então veja que esse amor aqui não é um amor representado pelo sentimento, mas um amor genuíno, aquele que vem de Cristo, aquele que vem do alto. Eu gosto de uma passagem muito linda que tem aqui em Filipenses, capítulo 2. Se você conseguir abrir rapidamente a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, fala exatamente sobre isso, meus irmãos, sobre esta obra de amor, esta obra revelada àqueles que têm o caráter de Deus. Vamos ler aqui, ó, Filipenses, capítulo 2 e o verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, não tomou aquilo por força. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, não mas o nome, que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Oh glória! Veja, meus irmãos, que aqui o apóstolo orienta aos filipenses que eles tivessem em si mesmo o mesmo amor que houve em Cristo, né? O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que se dá sem esperar nada em troca, o amor genuíno. Então, essa é outra característica aqui também destacada na igreja de Tiatira. O Senhor conhecia as obras, o amor de Tiatira. E veja que o amor, de fato, não pode ser somente de lábios, né? De boca para fora, mas tem que ser o amor aqui representado com atitudes. E foi exatamente o que Cristo fez. Ele teve a atitude de se entregar por nós, como a gente já leu aqui também, né? Que o Senhor se entregou por nós, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então, por amor de cada um de nós, o Senhor entregou. Então, essa igreja de Tiatira é uma igreja também que tinha esse atributo do amor. Mas uma qualidade que a igreja de Tiatira tinha, meus irmãos, a fé. Então veja, só lembrando, né, quando eu digo tinha, nós temos que fazer aqui um paralelo, temos que meditar exatamente em relação àquilo que o Senhor está dizendo às igrejas e a aplicabilidade em nossas vidas, meus irmãos. A gente não pode ler o contexto das igrejas e achar que foram somente igrejas do passado, não. As igrejas, as orientações, as qualidades, as advertências, as recompensas, elas se aplicam também perfeitamente nos dias de hoje. Então, uma outra qualidade que essa igreja tinha, a fé. E veja que a fé, ela é importante, ela é indispensável, na verdade, à vida do cristão. Por quê?
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso significa dizer que a igreja em Tiatira também agia além do seu amor ao próximo com a sua fé em Deus. Então veja, meus irmãos, aqui, e isso fica bem evidente quando a gente lê aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, e verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, Deus se torna o compensador. Então, até interessante a gente ler o verso 1 também, de Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, meus irmãos, a igreja em Tiatira, e nós analisando hoje a nossa vida como um todo, a gente vê que essa fé é indispensável, né? Nós precisamos manifestar essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles tenham fé e creiam que Deus se torna galardoador deles, dos que o buscam. Não são dos que buscam os benefícios, né? A Bíblia não está dizendo aqui que essa fé é tão somente para buscar benefícios, para alcançar dádivas, milagres, cura, também para isso. E isso fica muito claro a gente vendo os milagres, os prodígios que o próprio Senhor Jesus fez. Então essa fé sim é para a conquista, mas acima de tudo é para que nós creiamos em Deus, né? Para que Deus ele seja o nosso galardoador, para que através dela nós venhamos buscar a Deus, o reino de Deus, meus irmãos. Isso não é difícil de entender e muitas pessoas trocam essas prioridades. E repito, eu gosto sempre de ler ou de falar daquilo que Jesus disse no Evangelho segundo Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, então essa fé que Tiatira manifesta e que nós devemos manifestar é primeiro a fé para a salvação de nossas almas. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta conquistar mundos e fundos, e perder aquilo que é de mais importante, aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que é a nossa salvação eterna, tá certo? Então, essa é mais uma das qualidades da igreja de Tiatira, mas não acaba por aí. A Bíblia vai dizer também da perseverança dessa igreja. Então veja que, aliás, antes da perseverança, desculpe-me, o serviço, né? Então veja que ela tinha obras e serviço. Porque de nada adianta também ter o amor se não houver o serviço, né? Então veja, pastor, mas qual a diferença entre obras e serviço? Obras é aquilo que a gente manifesta, obras são as nossas ações, né? Que a gente faz para o reino de Deus. E serviço, meus irmãos, também aqui a gente pode entender como doação, né? Como doar a si mesmo em prol do serviço da obra de Deus. Então veja que essas coisas são concomitantes, elas andam juntas, né? Não há aqui um conflito entre esses atributos. As obras e serviço, disposição para servir a Deus, disponibilidade, fé, ânimo para servir e agradar a Deus. E até coloquei mais uma referência aqui no livro de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 17. Olha o que Tiago escreve aqui, meus irmãos. Olha que interessante esse texto de Tiago 2,14. Diz assim, ó: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então veja que aqui há uma concordância entre obras e o serviço, né? O serviço da obra de Deus. E aqui Tiago está falando exatamente sobre isso, sobre o serviço ao próximo. É o que Jesus disse, meus irmãos. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja esse que vos serve. E as pessoas querem ser servidas, né? Muitas pessoas estão querendo ser servidas, mas nós temos que entender que deve haver de nossa parte o serviço à obra de Deus. E Jesus, em outra passagem, também lhe diz, né? Naquele dia, onde me dizer, Senhor, quando deixamos de te visitar, quando te vimos nu e não te vestimos, quando te vimos preso e não fomos te ver, quando te vimos, sabe, com sede e não te demos água, quando, sabe, e as pessoas, e Jesus vai dizer, olha, sempre que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. Então, amados irmãos, precisamos ter a manifestação desse serviço ativo na obra de Deus, através de nossas obras, complementar o serviço da obra de Deus. Isso é muito importante, né? E nesse tempo a gente vê que as pessoas realmente estão desesperadas, né? Muitas realmente precisando do cotidiano, do básico para prosseguirem. E não é fácil, e só por Deus. Temos orado muito também nesse sentido, pela saúde e também pela vida econômica, para que as pessoas consigam sobreviver, né? Passar por essa fase tão difícil. E aqui, dando continuidade à igreja de Tiatira, ele vai falar também sobre a perseverança, né? Então, é um dos sinais que a igreja em Tiatira estava passando por lutas. E a gente vai ver isso desencadeando exatamente nos próximos versículos, que fala sobre a questão da figura diabólica da profetisa, ou da dita profetisa Jezabel. Então é o que diz lá em Lucas 21:19, né? Na vossa perseverança salvareis ou ganhareis a vossa alma. Então também é um atributo aí relacionado a essa igreja em Tiatira e que nós precisamos ter. A cada dia, meus irmãos, permanecer perseverante, confiante de que o Senhor está à frente, de que Deus está no controle de tudo. E por último aqui a Bíblia vai falar que as últimas obras eram mais numerosas que a primeira. Então isso é indicativo, meus irmãos, de que realmente Tiatira estava ali vivendo no primeiro amor. E eu até vou deixar aqui mais uma passagem para vocês. Eu vou terminar, nós vamos estudar essa igreja de Tiatira, meus irmãos, apenas nesse estudo, tá? Apenas nessa transmissão. Então vamos dar prosseguimento aqui. Olha o que diz o profeta Ageu ali no templo de Zorobabel, na restauração do segundo templo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente vê, li Ageu 2:9, a gente percebe que Tiatira era uma igreja que não estava acomodada, né? Ela estava manifestando mais obras do que o início. Isso é um desafio que a gente tem que manter, né? Com o tempo a gente não pode deixar as primeiras obras ficarem para trás, não. A gente tem que se tornar melhor a cada dia mais. Meus irmãos, então a gente pode ver que há motivos de sobra para essa igreja se alegrar. Porém, o Senhor passa a revelar aquilo que em Tiatira se tornou reprovável. Olha o que a gente vai ler aqui, meus irmãos, no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, aqui, Jezabel é o símbolo da depravação e prostituição espiritual. Então a gente pode ver ali, depois se você quiser ir tomar nota, fazer a leitura, no livro de 1 Reis, capítulo 16, o verso 29 ao 34, fala exatamente sobre essa figura dessa mulher, quando ali Acabe, né, o rei de Israel, tomou por esposa Jezabel e passou a ser um rei totalmente pecador, agressivo a Deus, a ponto da Bíblia declarar que o que Acabe fez, nenhum rei fez tamanha maldade como esse homem.
exatamente por influência de Jezabel. Então Jezabel, meus irmãos, aqui, ela é tipificada por aquela figura que induz, que seduz, que leva ao descaminho os homens de Deus, os servos de Deus. E muitos até, sabe, até cogitam que Jezabel é uma emissora, que Jezabel é isso, aquilo, mas Jezabel, meus irmãos, é tudo aquilo que vem para tentar nos tirar do caminho de Deus. Veja que a gente leu até o momento, nas igrejas anteriores, sobre os nicolaítas, né, a separação interna nas igrejas. A gente leu sobre Balaão, o ato de incluir sorrateiramente no meio do povo de Deus essa mesma prostituição, só que Jezabel já é uma figura mais declarada. Jezabel não esconde a sua idolatria aos deuses da sua terra. Lê lá depois para você ver. Então Jezabel, ela não se esconde. Jezabel é tipificada pela declaração do que é depravado e a aceitação, meus irmãos. Então veja que a igreja em Tiatira estava sendo advertida, censurada pelo fato de tolerar. A Bíblia não diz nem que todos estavam praticando, porque a Bíblia vai falar que alguns não se contaminaram, não se aprofundaram, sabe, nos mistérios satânicos, mas só o fato de tolerar. Então veja, meus irmãos, que certas coisas realmente a gente não pode tolerar no meio da igreja. Então a gente tem que procurar tirar, sabe, aquilo que é agressivo, aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus. A Bíblia fala que não há comunhão, irmãos, entre a luz e as trevas. Ou somos luz, ou somos trevas. Ou estamos na luz com Deus, ou estamos em trevas com Satanás. E aqui Jezabel é exatamente a figura dessa depravação satânica. Então aqui o Senhor vai dizer que essa igreja estava permitindo o ensino e a sedução para a prática de prostituição e idolatria. Olha só. Então veja que era uma coisa declaradamente aceitada dentro dessa... Não tem nem aspa, na verdade, era aceitável dentro dessa igreja. E aí o Senhor culmina com uma advertência, porque mesmo Jezabel sendo quem é, a Bíblia fala aqui, fica evidente que o Senhor dá um tempo para que ela se arrependesse. Então ela não se arrepende, é o que a gente falou na igreja de Pérgamo, na igreja passada, né? A diferença entre arrependimento e remorso. Então Jezabel não se arrepende e ela vai ser prostrada de cama, ou seja, vai ter as suas forças tiradas. E não somente isso, mas aqueles que se envolveram com ela também vão cair em grande tribulação. Então, meus irmãos, veja que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam, elas não têm fim, se renovam dia a dia. Então aqui o Senhor deu um tempo para arrependimento, mas Jezabel não queria, ela não quis, o Senhor diz, não quer, ela não quer, é a atitude dela. Por isso ela seria prostrada em cama, e também aqueles que adulteram com ela seriam atribulados. E aqui o Senhor faz uma declaração que todas as igrejas conheceriam, através dessa punição, que Deus é o Senhor que sonda mentes e corações e que dá a cada um segundo as suas obras. Então veja que o Senhor toma por testemunho essa igreja em Tiatira exatamente para mostrar às outras igrejas que a aceitação dessas práticas satânicas, como a própria passagem diz, as coisas profundas de Satanás, não seriam aceitáveis, né? Então isso o Senhor faz para que as igrejas temam, para que fique sabido que de Deus não se zomba, igual como está escrito em Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. É o que a Bíblia está dizendo, que a igreja vai receber de Tiatira, vai receber segundo as obras dela. Mas ela dá aqui uma declaração que existem os demais, alguns em Tiatira, que não se aprofundaram nessas coisas satânicas, né? Então a Bíblia fala que outra carga não seria jogada sobre ela. Então somente que conservassem aquilo que eles alcançaram até o momento, até que o Senhor venha. Meus irmãos, não basta somente alcançar, temos que conservar aquilo que nós alcançamos, tá certo? Então,
nós, para concluirmos aqui esse estudo, a Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Meus irmãos, é preciso que a gente persevere, que a gente não tolere esse tipo de situação em nossas vidas, sabe? E que a gente prossiga aquilo que já conquistamos até o momento. A Bíblia também vai dizer aqui para concluir que ao vencedor em Tiatira que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então veja que Tiatira vai receber autoridade sobre as nações, o que significa dizer que ela terá o aval do Senhor para dominar principados e potestades. Efésios 6,12, né, que declara sobre a nossa luta. Então esse domínio aqui não é um domínio terreno, né? O Senhor é o único rei. É o domínio sobre as forças do mal. Então aqui o Senhor, ele vai dar autoridade àquele que vencer. E também, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Então olha que lindo, né? Jesus, ele é também conhecido como a estrela da manhã. Simboliza o próprio Senhor Jesus. Isso a gente consegue conferir aqui mesmo no Apocalipse, capítulo 22 e verso 16. Tá certo, meus irmãos? Então, que fique como conclusão desse estudo de que não adianta nós termos tantas qualidades como as que foram reveladas a Tiatira, como obra, serviço, amor, fé, perseverança, últimas obras maiores do que as primeiras, se a gente tolerar o intolerável, se a gente praticar o impraticável aos olhos de Deus. Então, o arrependimento é algo que está à nossa disposição, ao nosso alcance. Para isso, o sangue de Jesus foi derramado, para que através do sangue de Jesus obtivéssemos assim o arrependimento. Então fica como conclusão aqui para cada um de vocês que acompanharam esse estudo até o momento, de que há tempo de se arrepender, e esse tempo é em vida, porque lá diante do Senhor, no julgamento, lá vai ser juízo, tá certo, meus irmãos? Então Deus abençoe a todos, já oramos no início pela nação, por todos, e que essa mensagem ela possa ter abençoado de forma grande o teu coração, que Deus possa guardar a sua família, proteger o teu lar, fique bem, fique seguro, sabe? Ande nos caminhos do Senhor, porque você só tem a ganhar com isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro, Deus abençoe, shalom, shalom, shalom.